Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Oferecimento RX Máquinas Injetoras. A grande aliada do setor calçadista. Agro Gerais. Produtos agropecuários. Atendendo Nova Serrana e região. E Multari, a melhor assessoria em trânsito do Brasil. Bom dia, começando aqui pela TV Alterosa, mais uma edição do programa Ângelo Máximo, que hoje recebe a terapeuta holística Aletheia Jacó, que vai falar sobre crenças limitantes e os benefícios da terapia em prol das famílias. Confira a partir de agora, aqui na TV Alterosa. Bom dia! De volta com o nosso programa, a partir de agora pela TV Alterosa, mais uma edição do programa Ângelo Máximo, contando sempre com participações de grandes profissionais, abordando os mais diversos temas, os mais relevantes. E hoje estamos tendo a alegria de contar com a participação para lá de especial da Aletheia Jacó, que é terapeuta holística. Seja bem-vinda à TV Alterosa, minha amiga, bom dia. Bom dia, Ângelo, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos vocês. Vamos então bater um papo sobre comportamentos e sobre crenças. Para iniciarmos esse nosso bate-papo, o que são as crenças limitantes? Crença limitante é tudo aquilo que você crê. Toda crença, ela é limitante. Mas existe a crença que te limita para o positivo e a crença que te limita para o negativo. Percepções que você teve na infância, por exemplo. O que te contaram, você começou a acreditar naquilo que te contaram. Aquilo é uma crença. Se aquilo te faz crescer, é uma crença positiva. Se não, é uma crença negativa. Aletheia, quais são as crenças mais comuns? São muito comuns crenças na área financeira. A crença relacionada ao dinheiro, né? Então, existe dinheiro não dá em árvore. Acredito que muitas pessoas já ouviram essa expressão. Essa crença é uma crença limitante negativa. Por quê? Porque ela faz você acreditar que ter dinheiro é muito difícil, que prosperar é muito difícil. Então, como você pode fazer? Inverter a crença. Dinheiro não dá em árvore, claro, é verdade, dinheiro não dá em árvore. Mas acontece que você pode mudar essa crença passando para, se eu me comprometer, se eu estudar, se eu trabalhar, eu consigo ter uma vida próspera. Não que precisa ser algo difícil, algo arrastado, algo com muito esforço. Qual outra crença além da financeira? Relacionamentos. Que casamento é muito difícil. Essa crença também é uma crença que é muito comum. Isso vem de sempre, né? Vem dos relacionamentos envolvendo os pais, por exemplo. Sim, sim. A criança vê os relacionamentos do pai. Se ouve o pai ou a mãe reclamar, ela passa a crer que o casamento não é bom, que o relacionamento é muito difícil. É fácil? Não, não é fácil. Mas tudo é convivência, tudo é alinhamento. Não é que você vai encontrar uma pessoa, o resto da vida vocês vão viver felizes para sempre. Não. O casamento, o relacionamento, qualquer relacionamento em si, ele é uma construção diária. É todo dia construindo. Então, aí vem a expressão de difícil. Porque é todo dia, é como você plantar uma sementinha. Todo dia você vai regar, ela vai crescer, virar uma árvore e dar frutos. Aletheia, então seria comum essas desavenças, esses desacordos nos relacionamentos? Sim, é comum. O que não pode ter no relacionamento é falta de respeito, se você deixar de admirar a pessoa que está com você. Porque isso vai fazer acabar com o amor. Porque o amor, ele é uma construção. A paixão é algo que vem no início do namoro, é hormonal. A paixão, ela é hormonal. O amor não. O amor, ele é uma construção. O amor vem a partir do momento que você conhece aquela pessoa, que você conhece os defeitos e as qualidades daquela pessoa, principalmente os defeitos, que a qualidade é muito fácil conviver com qualidade. Aletheia, como identificar uma crença limitante no dia a dia, por exemplo? Imagina o que você quer, né? Um crescimento, por exemplo, sei lá, uma casa nova, um carro novo, algo que você deseja conquistar. Imagina você conquistando isso que você quer. Então, se é um carro, imagina você já entrando nesse carro, visitando o carro para poder comprar, entrando no carro, recebendo a chave. A pessoa que conseguiu aí fazer essa concentração, se ela não tiver liberada, se ela tiver crenças limitando, crenças negativas limitando, ela vai começar a sentir um desconforto no corpo. Uma dor na coluna, uma dor na perna, peso nos ombros. Isso acontece muito. Quando você cresce e se distancia da sua raiz,
você sente desconfortos. E por que eu falei dessa questão de sentir o desconforto no corpo? Porque toda doença física, ela começa no emocional. É alguma relação ali que não está bem trabalhada, algum entendimento que não está bem trabalhado, que vai te adoecendo até refletir no corpo físico. Eu vou te dar exemplo de um caso verídico. A adolescente, ela tinha mais ou menos 13 anos, ela chegou para a avó com a foto de uma caminhonetona, não sei falar agora a marca, e mostrou para a avó: olha, vó, a caminhonete que eu quero ter. E a avó disse o seguinte: você tá doida? Uma caminhonete dessa? Eles vão te assaltar, você não precisa ter um carro desse jeito, isso aí vai servir de motivo para as pessoas te roubarem, e aí vão saber que você tem dinheiro, e vão querer saber onde é a sua casa, e vão entrar na sua casa. Isso é semear uma crença limitante, negativa na criança. Por quê? Essa avó queria o mal para ela? De forma alguma, mas foi a forma que a avó entendeu que crescer financeiramente iria acontecer, que quem crescer financeiramente está correndo risco. Essa adolescente de 13 anos, quando crescer, começar a prosperar e começar a adquirir bens materiais, ela pode sentir um desconforto e não entender por que esse desconforto, mas é porque lá com 13 anos, ela ouviu o quê? E ouviu de uma pessoa importante. Normalmente são pessoas importantes na nossa vida que falam coisas que mexem com a gente. Então ela ouviu o quê? Que se eu crescer, se eu tiver dinheiro, se eu tiver bens, eu corro risco de vida. O que atrai a crença limitante? Seria questões espirituais ou quântica? O que você pode falar para a nossa audiência? São problemas relacionais. São as suas relações, a sua forma de se relacionar que atrai o problema que vem da crença. Vamos ao exemplo da menina. A menina ouviu a avó falar. Então ali foi implantada uma crença, certo? Então, o que vai acontecer com ela? Por causa dessa relação dela com a avó, lembra que você me perguntou por que o negativo fica mais tempo? Então ela carregou isso até o início da fase adulta, quando ela está construindo sua vida financeira, adquirindo seus bens. Então, esse problema vem para dar razão ao que foi falado pela avó. O que está envolvido aqui? A relação dela com a avó. Se ela não tivesse relação com essa avó, ela tinha escutado isso? Não. E aí, o que acontece? Mas a avó faleceu e tudo, não tem mais a ligação com a avó. Mas aquilo foi plantado na mente da criança, da adolescente. E a outra pessoa do convívio atual tem o mesmo pensamento da avó. Então, são as relações. Você já pode ter visto alguém falar: se você quer crescer, fique em ambientes de pessoas grandes. A asa voa com água, a águia voa com água. Ou melhor do que você. Isso, se você quer crescer, ande com pessoas maiores que você. Se você quer estabilizar, ande com quem está igual a você. Essa é a tendência. São as comunidades, né? Uma comunidade de um jeito, aquelas pessoas se comportam daquele jeito. Uma outra comunidade. Então é a mesma coisa. Então nos degraus aí da prosperidade, onde você está, você precisa ficar com pessoas iguais a você ou com pessoas que estão acima de você, que é para você crescer. Porém, a religião, e não a religião em si, como as pessoas enxergam alguns acontecimentos dentro das igrejas, trazem algumas crenças. E tem a crença positiva e a crença negativa. O que é uma crença negativa, por exemplo? De que o nosso Criador, ele castiga. Isso é uma crença negativa. Será que ele castiga? Mas é algo a ser refletido. Será que o nosso Criador nos castiga? Ou será que nós estamos vivendo, quando algo acontece de errado, estamos vivendo a consequência de uma escolha que a gente fez atrás? Dependendo da gravidade do erro, você vai para vamos citar aqui, para o inferno. Justamente. Não é o que você não vai pro se céu? Prega muitas vezes. Então aí estamos recebendo o castigo do nosso Criador. Então será que o nosso Criador nos fez para quando a gente errar nos castigar? Ou será que algo que eu estou fazendo que não está dando muito certo é consequência de uma escolha errada que eu fiz? Eu fiz a escolha. O que eu vivo é consequência. O que eu estou vivendo hoje é minha consequência de ontem, do mês passado, do ano passado. Quando se menciona a questão da crença, né, a gente leva logo para o lado da igreja, da religião. Isso, mas crença é tudo aquilo que você crê, independente de ser religioso ou não. Se você crê, se você acredita, é uma crença. Bom dia, estamos aqui pela Alterosa, programa Angelo Máximo, hoje contando com a participação da Aleté Jacó, terapeuta holística, falando sobre crenças limitantes. Vamos para o nosso intervalo comercial rapidinho, não saia daí, já a gente volta, bom dia. Programa Angelo Máximo, entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa.
Se você procura por uma injetora de calçados qualificada para atender a demanda de produção na sua empresa, a RX Máquinas é a solução certa para o seu negócio. A produção dela, em vista da produção das minhas outras máquinas, é o dobro. A máquina é uma excelente máquina. Garanta uma injetora que tenha um melhor custo-benefício, mais vida útil, fácil manutenção e com alta produtividade. Olha só isso aqui. A Multari vem se destacando há anos como uma das melhores assessorias em trânsito do Brasil. Toda a assistência que você precisa com os melhores profissionais. Incidentes acontecem e caso você precise, estamos prontos para analisar seu caso e te defender, garantindo o seu direito de dirigir. É oportunidade de ouro. Há mais de 10 anos no mercado, sempre cumprindo o que promete. Multari, aqui tem a solução para você. Vistoria cautelar é o raio-x do carro. Não importa se ele tá bonito, polido e com cheiro de novo. O que importa é o que tá escondido por trás disso. Esse tipo de vistoria revela se o veículo já sofreu batida, passou por leilão, tem dano estrutural grave, adulteração de chassi ou até vestígios de alagamento, coisa que não aparece em foto. Coisas que o vendedor, muitas das vezes, nem sabe, mas que podem te custar caro lá na frente. Aqui na Checkpoint, a análise é técnica, profunda e feita por especialistas. Não tem achismo, não tem chute, é laudo técnico, tem responsabilidade. Quem compra baseado só na aparência, compra problema. Quem faz vistoria cautelar antes, compra com tranquilidade. Precisa de um site para o seu negócio? Vá para nogahost.com. Hospedagem, criação de sites e e-mail profissional. Uma plataforma completa, integrada com os melhores aplicativos do mercado. Alta performance, hardware de última geração e desempenho incrível. É seu site até 10 vezes mais rápido. E se você está sem tempo ou não consegue personalizar seu site, contrate-nos. Deixe seu site nas mãos de especialistas e foque no crescimento do seu negócio. Acesse nogahost.com. O Saúde em Movimento leva qualidade de vida, bem-estar e prevenção para sua rotina. De segunda a sexta-feira, na pista de Cooper, oferecemos atividades físicas, orientações e o cuidado de profissionais que estão sempre prontos para você. E o melhor, esse projeto vai chegar em ainda mais lugares da nossa cidade, porque cuidar da saúde começa na prevenção. Prefeitura de Nova Serrana. Tempo de grandes conquistas. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Muito bom dia, de volta com o nosso programa aqui pela TV Alterosa. Quinta-feira, mais um encontro. Agradecendo a vocês que nos acompanham sempre, que prestigiam, que valorizam o nosso trabalho. Hoje estamos recebendo a terapeuta holística, Aletheia Jacó. O que é o termo holística, minha amiga? O holístico é a junção de corpo, mente, espírito. Então, toda essa junção, ninguém é só corpo físico, ninguém é só emoção, ninguém é só espírito. Então, é corpo, mente, espírito e emoção. Essa junção é que faz o holístico. O holístico é o todo. O holístico significa o todo, o ser humano como um todo, e não fracionado. O ortopedista trabalha o corpo, os ossos. Só para você entender, o pediatra trabalha a criança. A terapia holística, ela trabalha a junção. Então, o que é que eu busco nos meus atendimentos? O que aconteceu emocionalmente, o que aconteceu nas relações daquela pessoa que hoje interfere na vida que ela está levando, que hoje causa na vida dela um problema. Então, por isso eu preciso de toda essa junção de corpo, mente, espírito e emoções. Para fecharmos esse ciclo sobre compreensão da terapia holística, como surgiu? São raízes dos estudiosos ali da Grécia Antiga, mais baseado em Hipócrates, e veio por volta de 1960. Aletheia, em relação à crença limitante, qual a primeira prática para destravar a questão da prosperidade? Entenda aquilo que está sendo falado. Se possível, Ângelo, a gente deixar meu Instagram no final, se as pessoas me pedirem no Instagram, falar que esteve aqui assistindo o programa, eu vou deixar uma listagem com 50 crenças negativas, e a pessoa pode ver ali qual que associa com a vida dela, o que é que ela já ouviu ali, e transformar numa crença positiva. Não teria como deixar só as positivas?
Não, porque o exercício é que vai trazer a clareza. Ela vai ver a crença negativa e vai dizer, nossa, e eu já ouvi isso parece comigo. Quando eu era criança, meus avós falavam assim, meus pais falavam assim. Então ela precisa reconhecer o estágio em que ela está, o que ela acredita, para ela transformar em algo positivo. A partir de desprender dessas situações, Sim, dessas crenças, né? Sim. A raiz de toda, vou usar a palavra cura, é a clareza. Você está com febre. Você toma um remédio, vai diminuir sua febre. Se você não descobrir por que você está com febre, você não vai ser curado. Então você tem que saber a raiz. Se fala muito que ricos não são pessoas boas, de que ricos não prestam. O que você pode falar em relação a essas questões, minha amiga? Realmente existe essa crença. E a crença é justamente essa. Os ricos não prestam. Ou não se enriqueceram de forma lícita, né? O que acontece com o dinheiro? O dinheiro, ele é um potencializador. Ele é um potencializador. Se a pessoa é boa, com mais dinheiro, ela vai ficar melhor ainda. Se a pessoa é ruim, com dinheiro, vai ficar pior. Só que vamos imaginar que esse dinheiro está na mão de uma pessoa boa. Essa pessoa enriquece, mesmo que ela tenha vindo de uma família pobre, ela enriquece, ela prospera e ela monta uma empresa. Nessa empresa ela consegue colocar 10, 20, 40, 100 funcionários. Então ela está alimentando 100 famílias. Na casa dela é uma casa grande, ela não consegue cuidar da casa sozinha. Aí ela constitui uma família, que a pessoa com dinheiro ela consegue constituir e viver bem essa família. Nem estou falando de conforto, estou falando de viver bem. E aí, nessa casa, por ser uma casa grande, ela tem um faxineiro, ela tem um jardineiro, ela tem um piscineiro, ela tem carros, então ela tem quem lava o carro, de repente ela tem motorista. Olha quantas pessoas um rico pode empregar. Enquanto um pobre não consegue ajudar, quando a ajuda pode acontecer de dar falta, e é até um alerta, porque você nunca deve dar o que você não tem. Então, se você não tem como você dar. A gente dá o que a gente tem. E quando você transborda, você dá mais ainda. Isso é em tudo. É em amor, é em gentileza, é em dinheiro. Quantas pessoas aí que você sabe que são bem remunerados, são prósperos, são empresários e têm muito dinheiro e ajudam várias instituições. Não ajudam uma pessoa. Além dos funcionários, ajudam instituições. Então, será que é o dinheiro que faz a pessoa ser ruim? Não. O dinheiro é um potencializador. Quem é bom fica melhor ainda. E quem é ruim fica pior ainda. Isso seria uma crença limitante ou inveja? Se eu vejo alguém crescendo, alguém prosperando, e isso me incomoda, eu tenho que olhar para mim. É sempre sobre mim, nunca é sobre o outro. O que está acontecendo? Por que me incomoda a outra pessoa crescer? O que eu estou fazendo para crescer que eu não cresço? E se eu faço tudo o que é possível para crescer e não cresço, eu tenho alguma coisa me bloqueando. O que é que me bloqueia? A crença que foi plantada lá na minha infância, são as minhas relações da minha infância, as relações que eu estou hoje, que me impedem de crescer, que me impedem de ter uma visão diferente. Pode sim ter aí o sentimento de inveja? Tá, mas existe questionamento sobre o significado de inveja. Porque eu invejo fulano no sentido de eu quero crescer tanto quanto e eu vou procurar fazer a mesma coisa para crescer, ou eu invejo porque eu quero o que é dele? Essa é a inveja negativa, né? Porque se eu quero o que é dele, é uma inveja. Agora, se eu quero crescer tanto quanto e vou procurar saber o que ele fez para crescer, para eu crescer também, isso é uma inspiração. É diferente. No programa de hoje, estamos contando com a participação da Aletheia Jacó, que é autora do livro intitulado de Enfim Viúva, da Dor ao Prazer. Fala um pouquinho desse livro. Ele traz alguma experiência sua de vida, Aletheia? Sim, sim. Há 7 anos, quando eu fiz 40 anos, eu fiquei viúva, né? Meu esposo faleceu num acidente trágico. E eu quis colocar nesse livro a minha visão, como eu me senti, o que eu passei, porque eu acho que outras mulheres que ficaram viúvas ou que estão com a sensação de recomeçar, a sensação de que eu perdi tudo e preciso recomeçar, é uma influência positiva esse livro, porque ele mostra o quanto, por mais que seu mundo, a sensação que você tem de que seu mundo acabou, você consegue se levantar e consegue seguir. Inclusive, nesse livro tem um capítulo que se chama A Pobre Milionária, porque eu estava, de certa forma, bem financeiramente, mas para mim era como se eu não tivesse nada. O que eu quero trazer com isso? Se as suas emoções não estiverem organizadas, se você não estiver bem emocionalmente, você pode ter o dinheiro que for, que você não vai conseguir levar uma vida próspera. O fator sorte pode ser considerado nessas questões? Se fala muito de sorte, se é uma pessoa sem sorte ou de muita sorte, e aí? Tá. A sorte, ela chega para quem está pronto. E assim,
Encerramos o nosso programa de hoje, agradecendo muito a você que vem nos assistindo. Muito obrigado aí pelo carinho. A Letéia Jacó pela participação. Tenho certeza de que o nosso telespectador adorou a sua fala. Obrigado pela participação, minha amiga. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Na sequência, chega ele que traz as notícias de destaque de toda a região, de toda Minas Gerais. Chega mais, Cláudio Miranda, bom trabalho. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Oferecimento RX Máquinas Injetoras. A grande aliada do setor calçadista. Agro Gerais. Produtos agropecuários. Atendendo Nova Serrana e região. E Multare, a melhor assessoria em trânsito do Brasil.